Estamos começando mais um podcast da Brasil for Life, uma organização pró-vida que ajuda mulheres em situação de gravidez não planejada. Sejam muito bem-vindos. Vocês também podem nos acompanhar em nossas redes sociais, no Instagram, @BrasilForLife e no nosso site, brasilforlife.org. Esse é mais um episódio do Pod for Life. E hoje nós vamos falar nesse episódio do Pod for Life sobre a causa que toca o coração do jovem, salvar vidas. E para conversar comigo aqui hoje, nós temos o Adelino, que tem 29 anos, mora em Barreiros, em Pernambuco, e faz parte da coordenação dos jovens de sua igreja local. Temos também aqui conosco o Hugo Lázaro, de 22 anos, que faz parte do núcleo Projeto Criar, que também é ligado a Brasil for Life, em Minas Gerais. O Hugo fala com a gente de Belo Vale, Minas Gerais. Bom, então vamos lá entrar no nosso assunto de hoje. Os jovens representam 27% da população brasileira, sendo 47 milhões de pessoas. E daí já vemos a importância do papel do jovem em se posicionar por uma causa. O jovem naturalmente tem disposição para enfrentar injustiças e lutar pelo que acredita. Em 1 João 2,14, na parte B do versículo, diz assim: "Eu vos escolhi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós. Já vencestes o maligno." Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que a idade média dos discípulos, com exceção a Pedro, era de 21 anos. E podemos ver em diversos momentos na Bíblia que Deus conta com jovens, como Davi, Timóteo, Samuel, entre outros. E aí, nesse gancho, eu queria falar com o Adelino, pedir a opinião dele sobre por que salvar vidas seria uma causa que toca o coração dos jovens. Adelino, fala com a gente. Bom dia, paz. Prazer enorme estar participando desse podcast que eu sei que vai alcançar milhares de vidas. E eu quero agradecer a Deus, já está permitindo a gente ter essa oportunidade para conversar um pouco. Quando você fala sobre essa questão, sobre por que salvar vidas seria uma causa que toca os jovens, primeiro eu vejo que os jovens estão sempre procurando uma causa, para se posicionar, para estar envolvido, um meio, e é uma situação que tem envolvido muitos dos jovens, até pela questão da realidade do convívio onde eles estão. Eu poderia até dar um exemplo, Aqui a gente já vê muitas vezes em escolas o próprio amigo, o colega lá de sala, de classe, já tem uma gravidez, e muitas vezes já é uma gravidez indesejada. Então, acaba gerando esse despertamento por essa causa. Às vezes a jovem já não está mais com o parceiro, porque ele já não quis mais depois que soube que ela estava grávida. Isso acontece muito. E acaba aqui despertando nos jovens, principalmente os jovens que querem se posicionar, a ter amor por essa causa e também querer, de uma forma, se posicionar sobre isso e levantar essa bandeira. Até porque a nossa Constituição ela dá direito à vida. E os jovens, eles querem se envolver numa causa, eles querem estar envolvidos, eles querem estar em busca. Por mais que hoje a gente perceba uma certa defasagem de alguns, por não ter tanta informação, mas existe um grupo que quer se posicionar. Então, quando você me pergunta, eu vejo que é para defender uma causa, e principalmente a causa da vida. Foi Deus que deu a vida, e os jovens querem realmente ajudar e contribuir e ter a sua participação no seu convívio, na sua igreja, na sua convivência onde mora, onde reside. Então, esse posicionamento é muito importante. Certo, muito bom. Hugo, eu queria falar com você aqui agora. Olha o que a Pesquisa Nacional do Aborto, que aconteceu em 2016 aqui no Brasil, diz pra gente. Ela diz que mulheres de 18 a 39 anos já abortaram pelo menos uma vez na vida. E eu queria saber de você como você acredita que a cultura
pode influenciar na escolha, né, desses jovens que estão inclusos aí nessa faixa etária? Eu gosto de usar o exemplo que se uma pessoa ela chegar no nosso portão, na nossa porta, e pedir para colocar uma faixa de 3 metros promovendo aquilo que ela quer vender, a gente não deixa. Mas se a pessoa chegar com um adesivo pequeno e tentar querer colar na nossa porta, um adesivo de 30 centímetros no máximo, provavelmente a gente vai deixar, porque aquilo ali não vai fazer tanta importância. E a cultura, a mídia, o que eles têm feito é isso. Eles têm entrado de forma muito sorrateira na nossa mente, na nossa cabeça. Por exemplo, um jornal que passa na televisão, um jornal que você pega para ler, quais que são as notícias? Pai mata criança de 7 meses, tio mata criança de 7 meses. Uma notícia que ficou bem famosa, a mãe pôs a criança no forno, criança recém-nascida no forno. O que a mídia faz com isso? Eles colocam isso para o quê? Trabalhar na cabeça das pessoas, das mães, dos pais, das pessoas em geral, das pessoas que não têm contato com tanta informação assim, que é melhor o quê? Abortar aquela criança quando ela tá ali antes das 12 semanas, do que matar, de fazer tal tamanha covardia quando ela tá com o quê? Com 1 ano ou com 8 meses. Sendo que o homicídio vai ser a mesma coisa, entende? Então a mídia ela vem entrando dessa forma na nossa mente. A mídia ela vem propondo isso. Você pode pegar a televisão e a cultura, eles vêm fazendo isso. É muito difícil, eu estava pesquisando, é muito difícil você ver uma notícia de uma mãe que se suicidou por trauma do pós-aborto. Ela abortou, os traumas que causaram nela levaram ela a cometer suicídio. Você não vê notícias assim. É muito raro você ver uma notícia de que uma mãe, o sofrimento que uma mulher passou por ter abortado. Ao contrário, eles às vezes pegam uma mãe que fez um aborto clandestino e uma mulher, né, fez um aborto clandestino, ela passou mal, aconteceu algo com ela, eles pegam isso e querem promover o quê? A causa que se tivesse clínica para abortar isso, a mulher não teria passado esse mal. Entende? Eles invertem os valores. Certo. Então a cultura, a mídia, ela vem entrando dessa forma na mente das mulheres, que é melhor que elas abortarem antes do que depois que a criança nasce, sendo que é a mesma coisa. Entende? Entendo. A gente acaba sendo influenciado pelo meio que a gente vive, né? Então, de acordo que a gente tem mais acesso a informações desse tipo, né? De repente, é a primeira vez que você vê uma notícia que a mãe matou o bebê, que fez um aborto, você se espante. Mas à medida como você vai convivendo com aquilo passa a ter um peso menor para sua vida, né? Você passa a se assustar menos, passa a ser normal. E eu acho que realmente essa é a intenção, né? Fazer com que se torne normal esse tipo de coisa no nosso meio, né? Tem uma ideia que é o seguinte, ela é assim, ó, fazer com que uma afirmação seja repetida várias vezes até parecer ser aceita como verdadeira. Fazer com que uma afirmação seja repetida muitas vezes até parecer que ela seja verdadeira, sabe? Então é isso que elas têm feito. E outra coisa também pra gente falar no meio dos jovens, você pega aí os filmes da Netflix, as séries, as animações, né? Elas contêm coisas que entram devagarzinho na mente das pessoas, dos jovens. Esses dias eu tava vendo um filme de comédia, um filme que a classificação dela era livre. Aí o cara ficou lá, de repente o cara ganhou na Mega Sena, ele ficou muito rico. Aí esse cara era jovem, aí uma mulher jovem lá do bairro dele começou a dar em cima dele por causa do dinheiro que ele tinha. Aí eles começaram a namorar, eles estavam lá num clima mais quente, né? Quando eles iam transarem ali naquele filme, o que essa mulher falou? O que esse cara falou? Esse cara falou assim, vamos usar camisinha, vamos pegar a camisinha. Aí de repente essa moça levantou e xingou ele, você quebrou o clima, você é o maior idiota, e começou a xingar ele, sabe? E falou aquilo assim, ó, você ganhou na Mega Sena, mas o meu corpo é a minha Mega Sena, a forma como eu vi. Isso, ela acabou com ele. O que acontece?
E é uma forma de passar para os jovens, para os homens, o que? É o seguinte, que na hora H, se ele pegar uma camisinha, ele vai ser tido como um idiota, entende? Ele vai ser tido como um retardado. E acontece o seguinte, nessa situação aí, ó, de que esse filme expôs, um filme, igual eu tô te falando, um filme simples, não é um filme que tem essas cenas, é um filme que a classificação dele é horrível. O que acontece? Se os homens que viram aquilo ali, isso vai entrando na mente dele. As mulheres que viram aquilo ali, vai entrando na mente delas de uma forma simples. Aí, talvez um jovem que está se relacionando com uma moça, eles não vão querer usar a camisinha para não parecer algo brega, algo medíocre, entende? Aí, que acontece a situação? Que a moça engravida, aí no ato do desespero, da pressa, ela o quê? Ela recorre ao aborto por falta de acolhimento. Então, a cultura, a mídia, principalmente a mídia, eles têm trazido essa mensagem. Eles têm feito de tudo para trazer essa mensagem e colocando ela devagarzinho na mente das pessoas. Igual você mesmo disse aí, vai entrando devagarzinho. É verdade. Aproveitando aqui que a gente está falando, né, sobre a influência da mídia, das notícias, né, na vida das pessoas, dos jovens, eu queria aqui perguntar para o Adelino, né, como ele já tem um trabalho com jovens, eu queria saber dele, Adelino, a sua opinião sobre uma característica muito marcante nessa geração agora, que é replicar informações sem procurar conhecimento, né? Que é aquela questão da geração fast food, tudo muito rápido. E aí na internet a gente tem muito fácil acesso à informação, um clique, a gente já resolve tudo. E aí eu queria saber de você como que os jovens são influenciados com isso, né? Com esse repasse de informação sem conhecimento. Me diz aí o que você pensa. Quando você falou em relação à falta de informação, né, Anny, é justamente isso, né? A gente acaba que não tendo mais aquele interesse em busca, né? Não são todos, claro, mas a gente percebe muito a falta de conhecimento e essa impaciência que os jovens têm vivido, essa ansiedade, essa instabilidade na vida do jovem acaba aqui tornando alguns as pessoas vêm e impõem, né, sobre ele o que acredita, influenciando o que tem mais conhecimento e é um conhecimento de uma forma mais distorcida, e acaba que nessa situação ele é influenciado por esse meio, por quem já buscou o que ele não buscou. Não sei se você consegue me compreender, mas o jovem vem com outro e esse já está bem informado, já tem argumento, propriedade naquilo, e ele acaba se calando e acreditando e começa a ser influenciado por aquele meio que ele está, por aqueles jovens, por aquelas pessoas que buscam o que ele não busca, e acaba dando ouvido por ele não ter essa propriedade de informação, por ele não buscar. Então, essa instabilidade, esse não conhecimento acaba justamente influenciando ele sobre as questões de informação. Alguém chega com ela já pronta, com argumento, com propriedade, enquanto ele está despreparado. Então eu acho que a preparação, hoje para a gente estar aqui, a gente foi passado um tempo, dar uma busca, né? Ter um conhecimento daquilo que a gente iria falar. Então tudo, eu acredito que parte também daí. Às vezes há uma despreparação para o meio, para o tempo que a gente vive, enquanto nós jovens, que luta pela causa, pela vida. Então, quanto mais a gente se apropria, mais a gente pode ter o que falar, pode argumentar, pode confrontar as informações. Mas se alguém chega para mim e eu me calo e eu não consigo me impor, eu não vou conseguir falar. Então acaba que eu acabo, de certa forma, acaba me influenciando, e o meio onde eu estou me influencia muito. Então
É por isso que alguns jovens são influenciados justamente por isso. É no ensino médio, a maioria quando vai para a faculdade, quando é cristão, há um índice muito grande de evasão de cristãos jovens quando entram na faculdade. É justamente por isso, não ter uma estrutura, não ter tido uma busca de informações, buscando na palavra de Deus, que a gente sabe que é a bússola, é o que a gente se apega, é o manual do cristão. Então acaba estando muito despreparado e esse meio influencia ele sobre isso que a gente está falando, né? Sobre a questão, para mim, é um fato marcante, né, da geração, seria isso, né? Pode falar, desculpa. Seria justamente isso, né? Essa não preparação, essa não busca, querer o que você falou, tudo muito rápido, tudo já pronto, e não em busca, né? E aí a gente percebe que justamente pode acontecer alguma coisa e você já trazendo informação e eu já vou mastigá-la sem nem sequer pesquisar, procurar saber, será que é isso mesmo? Será que isso está de acordo com o que Deus, com a palavra dele, com o que Deus tem nos ensinado, o que Deus quer que a gente seja? Então, assim, às vezes isso envolve muito e acaba influenciando de uma forma que a gente não se dá conta, mas está o tempo inteiro sendo influenciado, impondo, né? Porque eles querem impor o que eles acham que é certo e a gente tem que ficar calado e aceitar. Você acredita que essas pessoas que querem implantar cultura, influenciar com aquilo que elas acreditam, elas são intencionais nisso? Exemplo, eles sabem que os jovens hoje em dia não buscam conhecimento e aí eles querem que aquilo que eles acreditam, né, seja uma verdade e usam isso assim intencionalmente? Eu acredito, Anne, e assim, eu acredito que muitos jovens irão nos ouvir, não só jovens, né, mas como a gente estava falando sobre, mais assim, voltado para os jovens, para esse dia que a gente vai vivenciar, que é o Dia dos Jovens, da Juventude, eu quero dar um alerta para os jovens que se posicionem, tenham cuidado, busquem a Deus, né, que a gente tem que buscá-lo acima de todas as coisas, né, e ele diz lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, né? Então Josué naquele momento de muita insegurança e ali Deus manda aquela palavra para Josué, para que ele tenha coragem, para que ele se esforce. E eu quero dizer também para os jovens, se esforcem, tenha ânimo, não parem e cuidado, porque o tempo inteiro eles estão sendo intencional no que eles fazem. E a gente precisa também ser intencional naquilo que a gente faz para alcançar vidas, para que jovens que estejam despreparadas, sem força, sem nenhuma estrutura, e estejam querendo tirar a própria vida de quem Deus deu, quem Deus permitiu, que esses jovens possam se posicionar, possam se colocar, possam estender a mão para ajudar e possam ser intencional naquilo que faz. Eu acredito que quando a gente começa a ser intencional naquilo que a gente faz, no bom sentido, claro, isso tem um retorno muito bom para a gente. E isso dá um resultado muito, muito melhor do que a gente pode até pensar. Então, se eles estão sendo intencional para deturpar, para impor ideologias que não nos convêm, que não é o certo, a gente também pode ser. Então, eu creio numa geração de jovens que estão nos ouvindo e vão se posicionar assim e vão dizer que o errado é errado e o certo é certo. Amém. Vamos estender para cima a Bíblia e dizer que a gente estamos aqui, vamos nos posicionar assim através das nossas vidas, através do canal que somos nós, para impactar essa geração, uma geração que a gente percebe que está cada dia mais corrompida e perversa. Amém. Deixa eu contar aqui uma experiência, né? Como eu não me... Gente, me perdoa, mas eu não me lembro se eu me apresentei no início, mas eu sou diretora de um dos núcleos, né, que é ligado a Brasil for Life aqui no Rio de Janeiro, que é o Vivificar. E aí eu atuo nesse núcleo como conselheira, né, de gestantes que chegam até nós com a intenção do aborto. E assim,
sobre essas questões de ser influenciado, né, por falta de conhecimento, algumas mulheres chegam até mim sem ter noção do que realmente é o aborto. Exemplo, o que o pessoal pró-escolha, né, que a gente chama assim, que acredita que... o que eles disseminam, né, sobre o aborto? Que o feto até 12 semanas não tem vida. O que é uma mentira, que a própria embriologia, que é a ciência que estuda os fetos, ela prova que a vida existe desde a concepção. Com 16 dias de vida, o coração do bebê já começa a bater. E aí, eles falam que a medicação ela não oferece risco nenhum, que é tudo certo, você toma em casa e tudo se resolve. Toma medicação em casa e tudo se resolve. O que não é verdade. Que a medicação, ela força algo que não é natural para o seu corpo, né? Ela vai expulsar o bebê ali. Muitas vezes ele ainda sai com vida, inclusive, e é algo que não é natural. Então ele está forçando o teu corpo ali. Então sim, oferece muitos riscos, né? Teve uma reportagem que saiu agora, recentemente, inclusive, de uma menina que tomou a medicação e veio a óbito. Então, sim, essa medicação pode, sim, levar a óbito. Entre outras coisas, pode causar esterilidade, pode causar uma hemorragia e aí causar uma infecção no útero, enfim, N coisas, sem contar a questão psicológica, né, após o aborto. Que como o Hugo chegou aí a falar pra gente, que existe, sim, um índice alto de mulheres que pós-aborto entram em depressão e chegam a tentar suicídio, né? Existem estudos que mostram que após o aborto a mulher tem uma probabilidade de muitas vezes mais, eu não tenho o número correto aqui agora, mas 8 vezes mais está propensa a álcool, a vício, a drogas, enfim. Muitas delas têm comportamento autopunitivos, elas tentam se punir de alguma forma pelo que fizeram, porque não conseguem lidar com isso. Então, eles tentam implantar essa informação na cabeça das mulheres de que é algo simples, que vai ser resolvido de forma rápida e vida que segue. Só que não é verdade. Então, quando essas mulheres chegam até nós e a gente fala, né, o que é a realidade do aborto, muitas delas ficam assustadas. E muitas agradecidas. Nossa, muito obrigada por ter me alertado. Eu não tinha ideia de que eu estava correndo todo esse risco. E eu não tinha ideia de que realmente era uma vida. Então, assim, realmente influencia, a cultura influencia, somos influenciados pelo meio em que vivemos. E se nos deixarmos levar pelo que a mídia diz, pelo que hoje a gente vê dizendo nas televisões, na internet, nos filmes, enfim. Sim, vamos ser levados a erro. O que a Bíblia fala pra gente? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? A verdade nos liberta. Né? E, Adelino, eu queria pensar aqui com você agora sobre como que o jovem ele pode se envolver com a causa pró-vida. Anne, eu acredito que os jovens podem se envolver a partir do momento que, se você está nos ouvindo agora, se você tem um interesse, você tem que realmente, né, ir em busca, procurar nas redes sociais, né, a Brasil Life, e se alistar para este exército que tem lutado aí e tem alcançado milhares de vidas. E o seu meio, onde você convive, mas eu tenho lá no interior, é um grupo tão pequeno, mas onde você estiver, você faz a diferença assim, participando, executando, indo em busca, esclarecendo, tiver os seus momentos de intervalo na escola, na faculdade, na sua igreja, conversar com o seu líder. Então, Ana, eu acho que o meio onde a gente está, seja lá onde a gente esteja, jovens, vocês que estão nos ouvindo, comece a se posicionar e, se preciso for, peça ajuda a pessoas, busque fontes seguras. A palavra de Deus, que é o nosso manual, como eu já falei hoje aqui. E aí, você pode se alistar para esse exército a favor da vida, da família, dos princípios bíblicos, e vai estar te auxiliando. Existe um Deus, né? Como eu já falei aqui, que diz pra gente: meu filho, seja forte, seja corajoso, se anime, eu estou com você.
E ele ainda diz mais: eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, há uma garantia para nós. E eu acredito, e meu coração se enche de alegria, de muita felicidade, quando eu vejo movimentos, trabalhos voltados, onde torna o jovem trabalhando, né? Fazendo alguma coisa, e principalmente por uma boa causa. Não vai estar o tempo inteiro sem fazer nada, descansado, ou jogando muitas vezes, ou perdendo algum tempo. E quando você começa a se colocar, a se posicionar, e você não está perdendo nada, você só tem motivos para ganhar, para crescer e ajudar pessoas que estão precisando. Então, esse seria, Anne, a minha palavra, né? E nós estaremos aqui lutando, pedindo força a Deus e contribuindo naquilo que for preciso para que vidas não venham ser terminadas de uma forma que indesejada e sem ter nenhuma oportunidade, né, de vir ao mundo. Então, assim, eu acredito que esses movimentos ele podem acontecer sim, e que não seja, mas está tão distante da minha realidade, não. Que seja no meio mesmo onde a gente vive, que a gente possa ser esse meio de influência onde a gente está, para que vidas venham a ser alcançadas. Amém. Jovem, sois forte, né? É verdade. Deus disse isso, e Ele conta com jovens, conta conosco, né? E como eu falei no início, lá na introdução, Ele mostra diversos momentos na Bíblia que Ele sim conta com os jovens. E a palavra de Deus diz que nós somos sal e luz, né? Que nós possamos dar sabor a esse mundo com a verdade que liberta, né? E aí, jovem que você está aqui nos ouvindo, a Brasil for Life, ela tem diversos treinamentos, né? E você pode estar aí se envolvendo nessa causa. Fica de olho nas nossas redes sociais. Nós temos treinamentos para voluntários, treinamento para diretores, se você quiser implantar algum núcleo aí na sua cidade, né? Tem treinamentos também para jovens influenciadores, para quem quiser palestrar em escolas sobre esse assunto. Então, assim, se envolva com a causa Provida. Você está aí na flor da sua idade, né? E Deus te chamou, Ele acredita em você, Ele conta com você. Então, que você possa ser sal e ser luz aí onde você está. Começa no pequeno. Às vezes é só você, mas Deus só precisa de um, né? Deus só precisa de um. E aí é de grão em grão mesmo. É aos pouquinhos que a mensagem vai se disseminando. A gente vê aí tantas pessoas dando voz a coisas que não são verdades, né? Que pregam a mentira. E por que não ser voz daquilo que é a verdade? De repente, alguém que está aí do seu lado não tem acesso, né? E você pode ser essa voz. Aí, e se uma vida for tocada, já valeu a pena, não é verdade? É verdade. Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por vocês terem se disposto a estar aqui com a gente. Foi realmente uma bênção, né? A internet, a tecnologia é uma bênção, porque nós podemos estar aqui conectados. Né? Isso, são 3 estados diferentes, Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Que Deus possa abençoar vocês aí e usar aí no estado de vocês, né, para que a verdade seja proclamada. Muito obrigada. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau.